Fala Mozoca, eu sou o Ellison e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Inclusive eu gostaria de começar aqui agradecendo porque a gente conseguiu atingir os 1000 inscritos. Eu não esperava que a gente ia conseguir, mas graças a essa série maravilhosa, A Roda do Tempo, tem chegado muita gente aqui. Inclusive, se você está passando aqui por esse vídeo e ainda não se inscreveu, eu convido você a se inscrever. Tem alguns vídeos e vai ter muito mais vídeos sobre a Roda do Tempo. A gente vai comentar sempre todos os episódios. E finalmente, a gente teve a Roda do Tempo estreando novamente depois de uma espera muito grande. A temporada ela finalmente estreou e já digo que ela começou assim ainda melhor do que a primeira temporada. Ela tem uma pegada assim mais sombria, uma pegada mais misteriosa e que traz assim uma energia muito grande pra gente, com altas expectativas. O primeiro episódio, ele começa exatamente como a série ela terminou. Para quem não sabe, os livros eles são exatamente assim. O autor ele sempre termina um livro com o primeiro capítulo do próximo livro que ele vai lançar. E aí não é diferente na série. Eles trabalharam isso lá na primeira temporada, onde a gente tem a cena final, que é lá o Ishamael, juntamente com todas aquelas criaturas das trevas, aquele exército que ele está preparando. E aí começa a segunda temporada justamente com essa cena, a gente revendo e tendo ali algumas informações que até então a gente não tinha e que talvez a gente não tivesse prestado tanta atenção. Existe ali algumas coisas que chamam muita atenção, que eu não sei se vocês repararam, mas quando está passando lá a mesa com todos os aliados dele, a gente não tem os rostos revelados, mas existe um ponto crucial aí nesse primeiro episódio, que é quando a gente percebe que existe uma Aes Sedai que faz parte aí do Exército das Trevas, que é conhecida aí como Aes Sedai das Trevas, que até então a gente não sabe quem há de ser essa Aes Sedai. E aí que a gente percebe que o exército dele está já infiltrado em todas as partes e muito bem disfarçado. Um grande exemplo disso é o personagem tenebroso da primeira temporada, no final do primeiro episódio, que é o Padan Pen, onde ele era só um vendedor lá de Dois Rios, que inclusive é algo que o Perry fica super bolado e com uma raiva muito grande, porque eles todos de Dois Rios tratavam o Padan Pen assim como um membro da família deles, e no final foi ele quem meio que levou os Trollocs e destruiu todo o vilarejo. Então, nesse primeiro episódio também, a gente vê finalmente a maravilhosa Moiraine, que infelizmente está sem os seus poderes. A gente consegue ver um aprofundamento muito grande da personagem, onde tem uma cena muito forte já lá no primeiro episódio, que a Moiraine, ela tá sentindo muito a falta do poder único, de conseguir tocar o poder único. Mas uma coisa muito bacana aqui desses episódios é que a gente consegue ver que a série ela tá explorando mais o lado humano da Moiraine e continua mostrando que, apesar dela não ter os poderes dela, ela continua sendo uma personagem muito forte e guerreira, ao ponto dela não precisar de nenhum poder para ela enfrentar grandes criaturas, como é o caso que a gente vê no primeiro episódio, onde a Moiraine ela sai sozinha à noite e aí ela é atacada pelos desvanecidos e ela começa uma luta ali sem ter medo deles e ela consegue de fato acabar com um deles. Depois a gente vê que chegam vários deles lá e aí ela precisa do socorro do Len, que é algo aí que a gente está vendo muito sofrido, inclusive tá até difícil de defender a Moiraine nesses novos episódios, porque a relação dela com o Len, ela meio que acabou, porque o elo entre eles dois ele foi quebrado. Então o Len, ele continua tendo a responsabilidade, ele continua achando que ele precisa proteger a Moiraine, que ele precisa estar lá com a Moiraine, e aí ela não quer ser um fardo ou meio que um peso morto para ele, e ela quer meio que libertar ele, deixar que ele seja livre e que ele não precise estar tão preso a ela, principalmente agora que eles não têm mais esse laço. Então a gente vê a relação deles, a Moiraine empurrando demais o Len, não querendo, não dando abertura para ele e fazendo de tudo para conseguir afastar ele, até o mais inimaginável ela tá fazendo. A gente vê também a Moiraine assim super misteriosa nessa segunda temporada, guardando muitos segredos. E inclusive a gente vê ela juntamente com o Len, num novo ambiente, meio que um local onde ela consegue explorar e estudar mais sobre o dragão renascido, que é algo que ela está super fissurada. E a gente já conseguiu ver que meio que a narrativa dela agora é voltada para conseguir trazer
o dragão renascido para o lado certo, caminhar juntamente com ele e servir principalmente a ele, que é algo que a gente vê que vai se descobrindo aos poucos, que as pessoas sabem que o Randy ele realmente não morreu e que a Moiraine meio que está continuando acompanhando ele e tentando guiar ele também. Outra coisa que fica muito clara e muito diferente aqui nessa temporada nova é que a gente percebe que cada um dos personagens principais eles estão interligados, mas cada um deles está seguindo o seu caminho de forma sozinha, está evoluindo e amadurecendo da pior forma possível e todos separados. A gente vê o Perrin sozinho ali, né, caminhando do meio que com os guardiões lá de Feldara. A gente vê que as únicas que estão ali juntas são a Egwene e a Nynaeve, que eu acho muito bonitinha a relação delas duas, a amizade delas é muito forte e eu acho que é um ponto muito bom aqui dentro da série. E a gente vê, né, que finalmente a gente descobre qual é o paradeiro do Mat. Eu achava que ele estava junto lá às forças das trevas, já estava junto ao Tenebroso, mas a gente acaba vendo, né, que lá no final da primeira temporada, a Moiraine ela pede para que avisem a Liandry sobre o Mat e a gente consegue ver que de fato a Liandry ela conseguiu pegar, né, e aprisionar lá o Mat, que inclusive é um personagem que eu acredito que ele vai prometer muito nessa segunda temporada. Ele é uma caixinha de surpresa, é uma incógnita muito grande pra gente, a gente não sabe se ele é luz ou se ele é trevas, e eu acredito que é um personagem surpresa que vai prometer muito nessa segunda temporada. Outro ponto muito forte que eu achei incrível de que está sendo apresentado aqui pra gente nessa segunda temporada é o processo para você se tornar um Aes Sedai, a divisão que existe lá dentro da Torre Branca. A gente ouviu falar muito na primeira temporada sobre a Torre Branca, e aí já nessa segunda temporada, nos primeiros episódios, a gente tem um destaque muito grande para a Torre Branca, que é inclusive o local onde a Egwene e a Nynaeve elas estão. A gente percebe que a Nynaeve ela detesta, ela tem uma rebeldia, ela continua sendo uma cabeça muito dura, muito forte, ela se nega a aprender. A gente vê a Alanna tentando e a gente vê que a Nynaeve ela não quer de nenhuma forma ajudar lá, não facilita de forma alguma, até que a gente vê um outro momento, né, a Liandry meio que forçando, a Liandry meio que fissurada, né, admira demais a Nynaeve, porque a gente sabe que a Nynaeve ela tem uma força muito grande. Nesses primeiros episódios é falado muito sobre a força que a Nynaeve ela tem. É ressaltado também a importância da Egwene, que eu acredito que é uma personagem que ela tem uma importância muito grande, principalmente aí a relação dela com a Nynaeve, elas meio que se completam de certa forma, e eu acredito que a Egwene ela vai conseguir mostrar que ela é muito mais forte do que as pessoas elas não esperam, né? Elas não veem, elas não depositam muito essa confiança na Egwene. Falando também na Liandry, é uma personagem que eu detestava na primeira temporada, mas que eu tô achando assim, ela é uma personagem que eu tô odiando amar ela, porque eu tô gostando muito dela. Ela é uma personagem que a gente fica sempre com um pé atrás com ela, mas que a gente tá conseguindo ver ela ser mais explorada, as fraquezas delas, os pontos que ela é mais forte, obviamente, mas também os principais pontos que para ela pecam e principalmente os mistérios que existem por trás dessa personagem que demonstra muita força, e a gente acaba descobrindo aí uma vulnerabilidade dela, onde a gente tem ouvido lá na primeira temporada que a Moiraine comenta que sabe que a Liandry ela está se encontrando com um homem, e a gente descobre que esse homem ele é um personagem muito velho, que a gente vê o momento que a Nynaeve ela vê a Liandry dando uma poção para tentar aliviar ali as dores, né, acabar com o sofrimento, meio que terminar a vida daquele personagem, que ele é um personagem muito velho, e a gente acaba descobrindo que ele na verdade é um filho dela. E aí fica aquela coisa, tipo, mas como é que ele é filho dela e ela não envelheceu? O que aconteceu? Como é que ela teve esse filho? É algo que fica deixado aqui no ar pra gente e que eu acho que é muito bacana e que tem muito a ser explorado ainda durante os outros episódios, que é um pouco mais sobre a história da Liandry, que é uma personagem muito forte e que tem se destacado bastante nessa segunda temporada. Outra coisa que ficou meio que jogada, assim, a Moiraine, ela meio que jogou pra gente, não explorou muito, é que o Ishamael, ele é meio que um dos guardiões do Tenebroso, e que a gente percebe que ele tá meio que sendo um personagem muito forte. A gente sabe que ele tem muito poder, é inclusive ressaltado que talvez a Nynaeve seja uma das principais armas a ser usadas contra ele, que é algo que eu acredito que a gente vai ver muito ainda nessa nova temporada, nesses próximos episódios.
mas que a gente vê que ele está meio que recrutando, e ele é um personagem que ele é muito misterioso. Ele age muito de uma forma que a gente não consegue entender qual é de fato a intenção dele. A gente tem então, né, uma espera muito aguardada, que é a volta do Randy. A gente vê ele que está com uma nova personagem, né, que assim, ele não consegue ficar sozinho de forma alguma. E a gente conhece então a personagem Selene, que é uma mulher muito misteriosa, uma mulher mais madura, uma mulher muito sexy. E a gente vê que o Randy, né, assim, ele é um homem que ele não sabe ficar sem mulher, ele precisa ter outra, e a gente percebe que ele meio que está vivendo lá em um local muito misterioso. Usa a Selene meio como um refúgio para ele tentar esquecer o Gwen, tentar esquecer os amigos dele, mas na verdade ele está lá com um propósito bem maior, que é conseguir aí se reencontrar com Logan e tentar entender um pouco mais sobre ele, porque a gente vê que ele está conseguindo tocar, né, o poder, e aí ele está meio que surtando, ouvindo a voz, e aí ele está lutando para não dar ouvidos a essa voz, não perder o controle, não tocar a loucura, não ficar pirado da cabeça, mas ele tá meio que perdendo esse controle, não tá sabendo muito bem como lidar com isso, e isso fica cada vez mais claro ao longo de todos os episódios. E como já era algo de esperar, a gente tem umas batalhas muito icônicas já, a gente tem uns mistérios, umas coisas que nos assustam, você fica com o coração assim na goela. Existe uma batalha já aí nesses primeiros episódios que eu gostei muito, que é a batalha lá do moinho, que é uma batalha que a gente é meio que pego de surpresa, mas a gente consegue perceber o poder que as trevas elas estão conquistando, elas têm, e que a gente vai precisar ver os nossos personagens principais lidar com isso. Inclusive o Perrin, ele é pego ali, né, meio que pelo exército do Tenebroso, pelos servos do Tenebroso, é levado junto, e aí a gente vê mais uma vez o poder do Perrin ali se revelar, que é algo que a gente vai ver sendo explorado, principalmente o processo dele aceitar quem ele de fato que é um personagem muito importante e que tem um poder que precisa ser explorado ainda melhor, que aí a gente vê os lobos mais uma vez correndo para poder salvar, para poder ajudar ele, que assim é uma das cenas melhores aí desses novos episódios. A gente tem também, né, a busca incessante ali pelos personagens, pela trompeta de Valerie, que é ali o objeto, né, que o Padan Payne levou lá de Faldara, lá no final do último episódio, que deve ser usado na batalha final, que é algo que todo mundo já está meio que se preparando para acontecer. E a gente tem então o terceiro episódio, que é muito focado na Nynaeve. A gente tem mais ou menos uns 20 minutos ali já de episódio começando e focando nela, que dando continuidade aí ao processo para se tornar uma Aes Sedai, que ela vai atravessar os arcos, e nesses arcos a gente vê que ela passa por 3 tipos de desafios diferentes, onde esses desafios eles são de momentos diferentes da vida dela, que é do passado, do presente e do futuro, onde a gente tem um momento lá dela com os pais, a gente tem um outro momento que é ela no presente, né, na terra dela, 2 rios, que ela é colocada ali como culpada, meio que abandonou todo o povo dela, e a gente tem um momento meio que do futuro, que seria a vida dela no futuro, com a família, com o Len, que inclusive é um episódio assim que deixa a gente maluco, frenético, porque a gente vê que ela, no terceiro arco, aparentemente falha. Eu confesso que eu fiquei assim, não é possível que a Nynaeve ela vai falhar, fica colocando ali pra gente como se ela tivesse morrido, e eu fiquei, não, pera ainda, eu não acredito nisso não. E aí então a gente tem uma surpresa muito boa, mas é mais uma vez ressaltada aí a grande amizade da Elwyn com a Nynaeve. A gente vê a Elwyn sofrendo muito, a gente vê a Elwyn manifestando um poder que eu quero muito ver, porque eu acho que ela tem muito poder para ser demonstrado, e é uma das personagens que ela tem evoluído de uma forma muito interessante, e que eu confesso que eu acho que ela vai ser uma caixinha de surpresa de fato. As pessoas sempre veem a Nynaeve como a mais poderosa, mas a Elwyn ela já demonstrou que ela tem muito poder, ela só precisa aprender, né, a controlar e explorar mais isso. E a gente conhece então uma das personagens, né, que eu acredito que vai fazer uma dupla aí com a Elwyn, que é a Elaine, que ela é herdeira nada mais nada menos do que um dos maiores povos, né,
né? E aí é uma personagem que a gente vê que ela já se identifica muito com a Gwen desde ali dos primeiros momentos que elas têm juntas, e que eu acredito que vai aí ser uma chave muito importante nessa nova temporada, que vai ser uma personagem muito carismática e que nós fãs vamos nos apegar, vamos gostar demais dela, disso eu não tenho nem dúvida. E para quem não viu ainda, já saiu meio que um teaser do próximo episódio, e aí a gente vê que o Ishamael, ele tá tendo contato com a outra entidade, uma nova personagem que parece ser ainda mais macabra e mais tenebrosa. A gente vê também que a Moiraine, ela tá tentando reencontrar o Randy, ajudar ele e principalmente tentando negociar com o Logain para ele ajudar o Randy, e ela tá muito preocupada em guiar o Randy no caminho certo, né, para que ele não se perca e que na batalha final eles consigam vencer. Então, eu acho que nesse quarto episódio a gente pode esperar sim muito mais emoção. A gente vai ver as forças do mal, né, sendo cada vez mais exploradas, se apresentando cada vez mais, que eu acho que a gente tá vendo só uma prévia. Mas eu confesso que eu gostei muito desses 3 episódios. Eu acho que a série ela tá conseguindo manter um padrão de qualidade muito alto. Eu acho que a gente pode esperar que essa temporada ela vai conseguir sim superar a primeira. E assim, eu não sei muito do que pensar, porque eu tô vivendo assim com muitas surpresas. A série ela realmente está conseguindo fugir do óbvio, e eu tô muito ansioso já pelo próximo episódio. Eu sou daquele tipo de pessoa que prefere assistir tudo de uma vez, mas é muito bom assim ter episódios semanais, porque a série ela aparentemente dura mais, né? E aí a gente se apega, né? Sofre mais também. Então, esses foram os comentários que eu deixei aqui para vocês. Vai assistir os meus outros vídeos, tem vídeo de teoria, vai ter vídeo comentando aqui todos os episódios semanalmente. Inscreva-se aqui no canal, agradeço demais se você puder se inscrever. A gente conseguiu os 1000 inscritos, então a meta agora é os 2000, e aí continuar crescendo sempre. Muito obrigado, não esquece de deixar o seu joinha, vai me seguir nas minhas redes também, porque eu vou comentar sobre a série, provavelmente por lá também. Talvez eu fazer alguns outros estilos de vídeos mais curtos. Então vai lá conferir pra gente conversar, a gente criar teoria, a gente endoidar assistindo a Roda do Tempo juntos. E é isso, né? Acompanhe o canal. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Não esquece de continuar acompanhando. Deixa aqui seu comentário sobre teorias para o próximo episódio. O que você achou desses episódios de agora. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Assiste os vídeos que eu vou deixar aqui no lado para você também. É isso. Tchau, tchau.